Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus alunos. Tudo bem com vocês? Por cá, professor George. E hoje nós vamos resolver uma bateria de exercícios do Decreto-Lei 4657, tá certo? Então, pegue sua lei, coloque ao lado aí que agora nós vamos começar a resolver essas questões, assertiva por assertiva, vou comentar e indicar o dispositivo legal em que está a resposta, tá certo? Então é importante você estar com a lei ao seu lado, para você poder grifar e colocar os pontos principais dessa lei que nós vamos começar a resolver agora, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, começando agora aqui para ver o que as questões têm a nos dizer. Questão número 1. Em consonância com as determinações do Decreto-Lei 4657/42, a LINDB, assinale a alternativa correta. Vamos lá então. Letra A. A lei começa a vigorar em todo o país 90 dias depois de oficialmente publicada. Pessoal, eu vou ler as assertivas, depois eu volto com a resposta e, consequentemente, nós vamos procurar os dispositivos lá na lei, tá certo? Letra B. A lei começa a vigorar em todo o país 30 dias depois de oficialmente publicada. Letra C. Ninguém se escusa de cumprir a lei, salvo alegando que não a conhece. Letra D. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. E aí, pessoal, qual assertiva vocês acham que está correta? Vamos lá, então, pegar então a assertiva letra A. Pessoal, está errada. Por quê? Aonde está? Está lá no artigo 1º da nossa lei, tá certo? Está lá, ó, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país, aonde? 45 dias depois de oficialmente o quê? Presta atenção na palavrinha, publicada, tá certo? Então, letra A está errada. Assertiva B, também a mesma coisa, pessoal. O prazo aqui que está errado, né? Aqui está colocando que o prazo 30 dias, também errado, mesmo dispositivo, são 45 dias. Letra C, né? Ninguém se excusa, tá onde a resposta disso aí? Por que está errado? Está lá no artigo 3º da lei. Vamos fazer a leitura lá. Artigo 3º, salvo disposições em contrário, a lei revogada não se restaura por ter mais... Perdão, coloquei lá no artigo. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Eu estava lendo o parágrafo 3º. Vamos lá, então, na letra D. Por que ela está certa? Está lá. Artigo 1º, parágrafo 4º da lei. Vamos lá, parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se o quê? Lei nova. Por isso, então, o gabarito da questão número 1, assertiva correta, então, letra D. Tá certo? Então, comentando um por um aí. Vamos lá para a questão de número 2. Questão 2. Em consonância com as determinações do Decreto-Lei 4657/42, assinale a alternativa correta. Risca sua prova, pessoal. Você pode riscar. Vai lá, então, porque vai ter questão que vai pedir a correta, outras incorreta. Então você já vai lá, tá querendo a correta, você sublinha, né, risca, faz do jeito que você quiser aí. Mas não perca ponto por cansaço. Você vai estar lendo ali não só questão disso, você vai estar com 100, 120 questões ali para poder resolver e vai chegar um momento que sua cabeça vai estar estafada. Então, circule para poder não perder ponto de graça. Beleza? Vamos lá então. Letra A. Nos estados estrangeiros, quando admitida, a lei brasileira se inicia 6 meses depois de oficialmente publicada. Letra B. Nos estados estrangeiros, quando admitida, a lei brasileira se inicia 90 dias depois de oficialmente publicada. Letra C. Nos estados estrangeiros, quando admitida, a lei brasileira se inicia 2 meses depois de oficialmente publicada. E letra D. Nos estados estrangeiros, quando admitida, a lei brasileira se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. E aí, pessoal, qual o gabarito da questão aí? Vamos lá. Para começar, a resposta, então, vai ser a letra D, tá certo? Nos estados estrangeiros, quando admitida, a lei brasileira se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Aonde que está isso? Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Vamos fazer a leitura lá. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada, tá certo? Agora, o que eu queria colocar aqui para vocês? Presta atenção. Eles, aqui, para vocês verem como é, só ler a lei, tá certo? Muitas vezes as questões vão lá, vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da própria lei e jogar na sua prova.
Então ele quer saber se você fez a leitura corretamente dos artigos. Agora, o que importa aqui? Presta atenção. O que está escrito aqui, ó, 3 meses depois de publicado, tá certo? Esses 3 meses aqui, eles vão tentar induzir vocês a erro e vão colocar aqui, vão colocar o quê? Olha aqui, 90 dias, tá certo? Aí a pessoa tá lá, não li isso aqui em algum lugar, não é muita lei, e ele vai achar então que pode colocar isso aqui e colocar 90 dias. E o aluno despercebido vai lá e marca a questão como correta, tá certo? Ou seja, 90 dias é diferente de 3 meses, tá ok? Não é correto, então, essa afirmação, porque a lei, o quê? Ela cita 3 meses e não 90 dias, tá certo? Então, o aluno vai lá, marca a letra B achando que 90 dias está correta, está errada, tá certo? Presta atenção nisso, tranquilo? Então, é isso aí, a resposta da questão número 2, letra D, são 3 meses, não são 90 dias. Depois não fala que eu não avisei, hein? Presta atenção nesse detalhe aqui, tranquilo? Então vamos lá, questão fácil, somente leitura de lei, tá certo? São 19 artigos aqui, não pode perder a questão, pessoal. Tranquilo, beleza? Vamos lá então para a questão de número 3. Questão 3. A lei posterior revoga a anterior quando? Presta atenção aqui, ó. Vai lá já. Exceto. Então o que é? Tá querendo errada. Então vão ter assertivas corretas aqui, tá certo? Vamos lá. Letra A. Expressamente quando declare. Letra B, quando seja com ela incompatível. Letra C, estabeleça disposições gerais ou especiais, quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. E aí, pessoal, vamos lá, vamos analisar uma por uma aqui. A lei posterior revoga a anterior quando? Ou seja, ele tá todas aqui assertivas, elas estão corretas. Elas vão revogar a lei anterior. Só uma que não vai revogar, tá certo? Então nós temos que achar essa resposta errada. As demais são verdadeiras. Tranquilo? Vamos lá então. Quando expressamente o declare, tá certo? Essa aqui? Tá correta. Vamos lá. Essa aqui é qual forma, né, de revogação? Qual é que podemos colocar aqui? Essa aqui é a forma o quê? Expressa. Tá certo? A forma expressa de revogação. Vamos lá então, tá no artigo, pega o artigo aí, artigo 2º, parágrafo 1º da lei. Vamos lá, artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, aqui nós temos 3 modalidades. Vamos lá. Então, expressamente o declara. Então, é a forma que já fala, né? Expressa. Vamos lá. Quando seja com ela incompatível. Aqui é a forma de revogação o quê? Tácita. Tá certo? Então, a forma tácita aqui, ó. Beleza? Também, então, o artigo está falando. Quando seja com ela incompatível. Ou quando regule o quê? Matéria, né, que tratava a lei anterior. Quando regule inteiramente a matéria que tratava anterior. Também uma forma o quê? Tácita. Tá certo? Então, qual que nos restou aqui, pessoal? Questão número 3, está errada, então. Qual a resposta? Gabarito, então, a errada é a letra C. Porque está aqui. Estabeleça disposições gerais ou especiais. E aonde que está a resposta disso aí? Vamos lá no artigo 2º, parágrafo 2º, para fazer a leitura. Artigo 2º, parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições, o quê? Tá aqui, ó, gerais ou, presta atenção, não é e não, é ou especiais, tá certo? A par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, tá certo? Então, uma lei que venha trazer aspectos gerais ou especiais de alguma lei já existente, ela então não vai revogar essa lei, tá certo? Então, a resposta aqui, gabarito, então, a questão errada aqui é a resposta certa, letra C. Tá certo? Tranquilo aí? Beleza. Vamos, então, avançando aqui. Vamos ganhando conteúdo aí. Vamos lá para a questão de número 4. Bora lá. Questão de número 4. Vamos lá. A repristinação consiste, está aqui um conteúdo que eles adoram colocar na prova. Repristinação, quase toda a prova que cobra LINDB está lá, tá certo?
Repristinação consiste, assertiva A, no lapso temporal entre a promulgação da lei e sua vigência. Pessoal, o que seria isso aí? O que seria isso aqui? Isso aqui é o conceito de quê? Vacatio legis, não é? Vacatio legis. Então tá errado de cara aqui já. Então assertiva A não é. Letra B. Na supressão de lei ou dispositivo legal em razão da declaração de inconstitucionalidade. E aí, pessoal, que essa letra B aqui é uma parte de direito constitucional, tá certo o conceito, mas também está errado. O que é isso aqui? Isso aqui é um conceito que tem lá que chama efeito repristinatório. Isso aqui a gente vê lá em direito constitucional, tá certo? Então, letra B também está errada. Letra C, vamos lá. Na revogação tácita de lei, em virtude de lei posterior com ela incompatível. Isso é conceito de repristinação, pessoal? Claro que não, né? Então, a letra C. A revogação ela pode ser expressa e pode ser tácita, como nós vimos na questão anterior, tá certo? E quais são o bizu que eu posso trazer para vocês da revogação? Quando a revogação ela for total, ela vai ser o quê? Abrogação. A abrogação, então, ela é uma revogação o quê? Total. Por quê, professor? Como é que fica fácil para decorar? Olha aqui, abrogação, AB. Então grava aí, escreve no seu material. Abrogação é a revogação total. Por quê? Começa com AB. Então, acabei com tudo. Se acabou com tudo, então a revogação total, tá certo? Então esse aqui é o bizu para facilitar. E quando ela for parcial, anotou aí, ó? A abrogação começa com AB, que significa acabei com tudo. Então, uma revogação total. Tranquilo? E quando ela for parcial, ela vai ser o quê? Uma derrogação. Quando ela for derrogação, ela vai ser parcial. E aí ela começa com DE, presta atenção. Derrogação, deixei um pouquinho. Se eu deixei um pouquinho, então não acabei com tudo, não é isso? Então a lógica é, então, que vai ser uma revogação o quê? Parcial, tá certo? Então anota esse bizu que facilita muito a não confundir na hora da prova, tá certo? Então vamos lá para a assertiva, então, da letra D. No suprimento de omissão da lei pela aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Também não, está lá no artigo 4º da lei, pega o artigo 4º da lei. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Tá certo? Então também não tem nada a ver com a repristinação. Então nos restou então a assertiva letra E, não é isso? Que vai ser a resposta da questão. Vamos lá. A repristinação consiste na restauração da lei revogada por ter a lei revogadora perdido sua vigência, sendo admitida apenas quando há expressa, é a única forma de ser, expressa disposição legal. Ou seja, pessoal, não existe repristinação tácita. Essa que é a diferença entre a revogação e a repristinação. A revogação pode ser de duas formas. Ela pode ser total e parcial. Além de ser também, né, pessoal, tácita e expressa. Beleza? E já a repristinação, ela somente pode ser expressa. Tem que estar na lei revogadora, tá certo? Então essa é a condição. Tá lá então, tem de ser expressa. Anota aí que essa informação eles vão colocar, e eles vão colocar a repristinação pode ser tácita. Não caia nessa pegadinha, tá certo? Então, tranquilo também a questão número 4. Vamos para 5 então. Questão 5. A respeito do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito e acabado, é incorreto. Vamos lá, vamos grifar a palavra incorreto para não confundir, tá certo? Então as assertivas vão ser verdadeiras, está querendo a falsa. Vamos lá então, começar. A lei terá vigor imediato e geral, respeitados o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito e acabado. Pessoal, essa questão aí tá certíssima, tá lá no artigo 6º da lei, tá certo? Tá lá no artigo 6º.
A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Vamos letra B. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Pessoal, e a letra B? Tá onde? Tá lá no artigo 6º, parágrafo 1º. Beleza? Vamos lá. Artigo 6. Reputa-se ato jurídico perfeito já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Letra C. Consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Pessoal, aonde que está a resposta disso aqui? Também está certa. Está lá no parágrafo 2º. Mesma coisa. É essa mesma leitura que eu fiz aqui. Isso aqui, qual que é o conceito, pessoal? Direito adquirido. Pessoal, o direito adquirido é aquele direito que já incorporou a esfera patrimonial do titular, tá certo? Pode ser exercido por ele ou de quem de direito, tá certo? Resumindo tudo isso aqui em poucas palavras, é o direito que já incorporou, tá certo? Ao direito do titular. Tranquilo? Então vamos aqui. Letra D. Letra D. Direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito podem ser afastados quando, por força de norma de ordem pública, tenham sido reconhecidos em prejuízo dos fins sociais. Pessoal, vamos analisar a letra E. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão de que já não caiba mais recurso. Pessoal, esse aqui está onde? Está lá no artigo 6º, parágrafo 3º, tá certo? Que está lá o conceito também de coisa julgada, beleza? Então, essa questão aqui que está errada, a letra D. Errado, porque não existe exceção, tá certo? E esse direito, inclusive aqui da coisa julgada, tem que ser respeitado, está inclusive previsto na nossa Constituição Federal, tá certo? Então, a resposta, o gabarito, então, dessa questão número 5 é a letra D. D de dado, tá certo? Tranquilo também, mais uma questão aqui, tranquila. Questão, então, de número 6. Vamos lá para a questão de número 6. Paulo é equatoriano, domiciliado no Peru e casou-se no Uruguai com Maria, argentina, domiciliada no Uruguai. Logo após a celebração do matrimônio, fixaram-se domicílio no Brasil. De acordo com a lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, o regime de bens entre os cônjuges obedecerá à lei. Pessoal, aqui fizeram uma salada aqui, colocou aqui, ó, presta atenção, que ele é peruano, casou-se no Uruguai com Maria, que é argentina, domiciliada no Uruguai. Logo depois, né, vieram para o Brasil e aí quer saber, né, aonde que vai ser o regime de bens para os cônjuges. Pessoal, tudo isso aqui foi só para confundir a cabeça de vocês. O que você tem que prestar atenção na questão? Olha aqui, finalzinho que já entrega a resposta, ó. Presta aqui. Vem aqui falar aqui, ó. Logo após a celebração do matrimônio, fixaram-se domicílio no Brasil. Se eles fixaram domicílio, pessoal, é isso que importa. Aonde os cônjuges, né? Se eles tiverem domicílio igual, vai ser o último domicílio. Então, o domicílio deles é aonde? Aqui, ó, no Brasil. Não interessa qual a cidadania dele, se ele viveu em outro país anteriormente, tá certo? O que importa é o quê? O domicílio, tá certo? Então, falou que eles fixaram aqui, ó. Fixaram domicílio no Brasil, tá certo? Então, a resposta aqui de cara já vai ser letra B, beleza? A lei do país em que tiveram os nubentes domicílio. Se o domicílio for diverso, pessoal, aí vai ser a do primeiro domicílio do casal. E aonde que está isso? Está lá no artigo 7º, tá certo? Está lá no artigo 7º, parágrafo 4º. Está lá a resposta da questão. Tranquilo? Vamos lá, então, fazer a leitura do parágrafo 4º. O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiveram os nubentes o quê? Domicílio. E se for diverso, a do primeiro domicílio conjugal, tá certo? Então eles têm, né, já o domicílio fixado no Brasil, então é tranquila a questão, de acordo lá com o artigo 7º, parágrafo 4º da nossa lei. Tranquilo?
Fácil também, é só ler. Todas as questões eles só retiraram a questão lá da lei e jogaram na prova. Quem leu a questão, quem leu a lei, tem possibilidade enorme, né, de acertar as questões e não perder ponto. Tranquilo? Vamos então para a questão de número 7. Questão então de número 7. Vamos lá. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657 de 42, traz normas de aplicação geral para todos os ramos do direito, asseverando que, letra A, os governos estrangeiros não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Letra B, a sentença proferida no estrangeiro não será executada no Brasil, salvo se preencher o requisito único de homologação pelo STF. Letra C, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quando ao ônus aos meios produzir-se, admitindo aos tribunais brasileiros provas de que a lei brasileira desconheça. Mesmo conhecendo a lei estrangeira, letra D, não poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da sua vigência. Pessoal, vamos lá então. Aonde que está a resposta aqui da questão, então, número 7? De cara aqui, vamos ler a letra A. Os governos estrangeiros não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Essa é a resposta correta. E aonde está? Está lá no artigo 11. 11, parágrafo 2º. Vamos lá, então, no artigo 11. Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou haja investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de apropriação. Tá certo? Agora vamos ler só por curiosidade o parágrafo 3º. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou agentes consulares, tá certo? Então, essas sedes podem ser adquiridas, tá certo? Então, dos representantes diplomáticos e agentes consulares podem, tá certo? Então, essa aqui que é a pegadinha normalmente, eles costumam trocar isso aqui, tá certo? Vamos lá, então. A assertiva, então, letra B, aonde que está? A resposta está lá no artigo 15 da lei. Artigo 15 da lei vai mostrar que ela está errada, tá certo? Faça a leitura lá do artigo 15. Então, letra B, por isso que ela está errada. A letra C, por que ela está errada? Porque a resposta está lá no artigo 13. Artigo 13 da lei é incompatível com isso aqui. E a letra D, pessoal, então, a resposta vai estar onde? No artigo o quê? 14. 14 da lei. Tranquilo? Então, vamos lá, então, para a questão de número 8. Chegando ao final aqui, ó. Vamos lá para a questão, então, de número 8. Constitui, dentre outros, requisito para execução no Brasil de sentença proferida no estrangeiro. Vamos analisar, então. Constitui, dentre outros, requisito para execução no Brasil de sentença proferida no estrangeiro. Letra A. Ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução de acordo com a lei brasileira, ainda que assim não esteja no lugar em que foi cumprida. O que está errado aqui é se não, pessoal, não esteja. Tem que estar no lugar que foi proferida, tá certo? Então a questão aqui está errada. Letra B. Terem sido as partes citadas e não ter ocorrido a revelia. Também está lá no artigo 15, tá certo? Tem que ter ocorrido. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúne os seguintes requisitos: haver sido proferido por juiz competente, terem sido as partes citadas ou haver legalmente verificado a revelia. Tá certo? Letra C. Ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal após parecer favorável do Procurador-Geral da República. Errado isso aqui. Já foi feito, então já falei na emenda constitucional número 45 de 2004, tá certo? Foi alterado. Tá lá, então, na Constituição Federal, no artigo 105, inciso 1, a linha I, tá certo? Então, da CF, de 88. Foi modificado isso aqui, tá certo? Agora o competente é quem? É o STJ. A STJ é competente para fazer
fazer o exequatur da lei, tá certo? É o cumprimento da lei no país. Tá ok? Letra D. Haver sido proferida por juiz competente. Essa é a resposta correta. Tá lá, ó. A primeira assertiva lá. Tranquilo? Na linha A do artigo 15. Letra E. Estar traduzida por intérprete do país de origem ou pelo advogado que representar o requerente. Também está errada, tá certo? Tem que estar traduzida por intérprete autorizado no país, tá certo? Então, a linha D do artigo 15. Tranquilo, então. Então, a questão de número 8, nós estamos, é isso? 8, resposta, então, gabarito, letra D de dado.